Bem-aventurados os puros de coração, com a nossa querida Laura Marca. Ai, tá começando a mudar. Hã? Tá começando a Gente, que enorme satisfação, que energia maravilhosa essa música traz pra gente já começar já com a energia lá em cima, né? Que coisa boa, poxa vida. Então vamos lá. A gente vai falar agora sobre bem-aventurados os puros de coração. Lá na casa espírita que eu frequento, o CELD, Centro Espírita Leon Denis, muitos palestrantes costumam dizer, quando eles estão fazendo um estudo, uma reflexão, que aquilo que eles estão falando serve mais para eles do que para quem está escutando, porque se eles estão falando, eles precisam reforçar aquilo. Excelente. E comigo não é diferente, né? A organização me passou um tema que é uma grande dificuldade que eu tenho. Falei, opa, deixa eu estudar porque é a minha grande dificuldade, né? Então, vamos lá. Gente, eu travei. Cadê o slide 1? Tá passando. Slide 1. Então vamos lá começar, né, com as anotações de Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse, e os discípulos repreendiam essas pessoas. Então Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então, muito bem, né? Para nós espíritas, reencarnacionistas, que sabemos que temos, né? Que o nosso espírito, quando reencarna, já não é um espírito recém-criado, que muitas vezes esse bebezinho bonitinho, fofinho que está nascendo é mais velho, mais antigo do que nós. Então parece não ter muito sentido essa questão de quem não for como uma criança não entrará no reino dos céus. Mas e se essa criança for um espírito, né, já trazendo uma bagagem complicada? Então, na verdade, o que Jesus quis dizer? O Evangelho segundo o Espiritismo diz que, na verdade, ele não disse que são aqueles que são, né, iguais à criança, mas que se assemelham a uma criança. Deixa eu contar uma ocasião, uma coisa que aconteceu comigo, né? Então, teve uma situação, minha mãe faleceu, o carro estava no nome dela e tal, e a minha irmã estava regularizando lá em Avaré a questão do carro que ficou para mim e para minha irmã. Aí eu precisei enviar uns documentos com a autenticação, tudo direitinho, fui lá, autentiquei, assinei e tal, e mandei para ela pelo correio. Quando ela chegou no Detran, não aceitaram o documento, porque ele foi autenticado, né, não como idêntico, mas por semelhança. O cartorário no Rio de Janeiro, que fez a questão, não colocou que a assinatura é autêntica, mas colocou que é semelhante. Então, aí foi aquela coisa, no final das contas eu tive que refazer o documento, mandar de novo, aquela coisa toda. Isso porque eu estou contando? Para ilustrar que quando se assemelha à criança, não é idêntico à criança. Onde se assemelha é a aparência da pureza que uma criança traz. O bebezinho fofinho tem a aparência da criança. Então, na verdade, ele parece, tem aquele aspecto inocente, aquele aspecto da criança pura, né? Então foi isso que Jesus quis dizer, né, quando ele disse que bem-aventurados
aqueles que são puros, né, de coração, como uma criança, né? Então, o que é ser puro de coração, né? O que é a palavra pureza? Vamos passar para o próximo slide? Eu fui lá, né, no Google, né, no Dr. Google, e no dicionário online de sinônimos, tudo isso aqui é sinônimo de pureza, né? Então, clareza, limpidez, lucidez, nitidez, transparência, sinceridade, autenticidade, candura, exatidão, genuinidade, grandeza, honestidade, honra, originalidade, respeitabilidade, sinceridade, castidade, continência, ingenuidade, inocência, virtude, integridade, decência, dignidade, integridade, lisura, probidade, retidão. Então, é fácil ser bem-aventurado, gente, tá fácil, receita do bolo. Agora vamos embora, já acabou a palestra, todo mundo já está sabendo o que é a pureza do coração, né? É fácil, simples, né? O que é? Obrigada. O que é, então, né, a pureza, né? Nada mais é do que aquilo tudo que está arrolado no capítulo né, no capítulo do homem de bem, que eu não vou entrar nesse detalhe, porque amanhã, né, Jane vai falar bem sobre a questão do homem de bem. Então, né, o homem de bem é uma pessoa pura do coração, porque olha a quantidade de qualidades que ele tem, né? Então, o que é ser puro de coração? É eliminar as purezas, as impurezas do nosso coração. Isso é muito difícil, muito difícil. Por isso que eu falei, quando a gente tem que estudar para dar o estudo, é porque a gente está precisando. Porque vocês conhecem aquela Laurinha bonitinha, fofinha, aquele chuchuzinho. Mas aqui ninguém comeu 1 quilo de sal comigo. Então, né? Como Foi ótimo. diz um palestrante também lá do céu, de Nélio, que costuma muito dizer isso. Vocês me acham boazinha? Pergunta pro meu marido se eu sou boazinha. Pergunta pra ele se eu sou boazinha. Então, as impurezas que a gente traz, né, são muito grandes, né? Por exemplo, né, a gente cola, por favor, no mínimo, né? Fica bonitinha aí no lugar, né? A gente tem tanta impureza que muitas vezes a nossa imperfeição faz com que a gente até justifique, né? A gente se amolde. Não tem aquela passagem de Jesus, aquela história de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, que as pessoas se amoldam, né, amolda a árvore, aquela árvore, como é que é aquela parábola da árvore, da figueira, né? Árvores boas não dão maus frutos e árvores ruins não dão nesse capítulo, que as pessoas vão se amoldando, né, pegando a árvore de vida e fazendo ela aparecer, ela ficar daquele jeitinho que você quer que ela fique. Então, às vezes, né, quando a gente não quer mudar, então a gente justifica aquela nossa característica, aquele nosso defeito, como se traveste essa característica de uma qualidade, né? Então, a gente, por exemplo, tem a justificativa de ser sincero. Eu sou uma pessoa sincera, eu sou uma pessoa que eu não minto. Eu não vou falar, por que eu vou falar com uma pessoa que ela está bem, se ela não está bem, se ela está feia, se ela está horrorosa? Eu falo porque eu sou uma pessoa honesta, e honestidade, sinceridade é qualidade, né? Sem a gente perceber que está sendo descaridoso, sem a gente perceber que a gente está magoando. Quer ver um exemplo? Né? O marido, gente, qualquer semelhança com a minha vida não é mera coincidência. O marido resolve lavar o banheiro. Então o marido vai lá e tal, e tira tudo de dentro do banheiro e tal, e bota as toalhas molhadas tudo em cima da cama e tal, e espalha tudo pela casa toda, lava o banheiro e tal, e depois passa o rodo e não passa o pano e fica aquilo tudo molhado e tal, mas ele lavou o banheiro.
Aí a esposa, né, que pode ser qualquer pessoa que vocês imaginarem, chega assim, toalha em cima da mesa, em cima da cama, molhada, ai meu Deus do céu, tudo molhado, nem sei. Gente, a pessoa vai lá para agradar, para ajudar. Que é a coisa mais descaridosa do que uma pessoa querendo te agradar, querendo te ajudar e você ainda criticar a pessoa, né? Então, olha quantas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia. Ah, não, mas tudo bem, é correto botar uma toalha molhada em cima da mesa? Não é correto. Mas, o que eu vou valorizar? Eu vou valorizar uma coisa que não é correta que fez, ou eu vou valorizar o que a pessoa fez com a intenção de ajudar, que a pessoa se esforçou, que a pessoa trabalhou, que a pessoa botou, entendeu? Então, a pessoa botou o melhor dela ali, né? Ela deu o melhor dela. Então, vamos valorizar o melhor lado da pessoa, porque o puro do coração, ele não fica vendo o lado ruim ou o lado mal, ou a coisa negativa dos outros. Ele vê o que ele pode aproveitar de bom para estimular para as pessoas crescerem, para as pessoas serem boas, né? Uma pessoa pura do coração, né? Ela cultiva sentimentos elevados e ela não se permite contaminar pela impureza que existe à volta dela. Porque a gente vive mergulhado no mundo, muito embora a gente está caminhando para a regeneração, cheio de impurezas, e às vezes a gente acaba se contaminando, né? Então, por exemplo, a gente vê uma cena de violência na rua, aí a gente se exalta, né? A gente vê, por exemplo, quem mora no Rio, né, na hora de entrar no trem, aquele empurra, aquela, né, todo mundo querendo sentar, aquela confusão toda, e a gente entra na vibe. A gente acaba reclamando, acaba às vezes não fala nada, mas pensa, acaba se incomodando com algumas cenas que a gente vê. E eu vou passar para vocês uma história que eu acho muito interessante, de uma palestrante lá do céu, já estava dando uma palestra, a Deusa Nogueira, e ela contou, já estava passando pela Central do Brasil, né, a Central do Brasil, estação de trem, com conexão com várias linhas e tal, e uma confusão, e hora de rush, aquela gentarada entrando e saindo, ela estava passando pela Central do Brasil, até que estava tendo uma briga. Né? Então, tinha duas pessoas brigando, e aí o que aconteceu? O povo começou a aglomerar em volta da briga. E aí o pessoal começou a se envolver, a se exaltar, fazer aquela torcida, né? Opa, espetáculo e tal. Uma senhorinha, pequenininha, baixinha, a senhorinha pegou um caixote, subiu no caixote e começou em voz alta a orar o Pai Nosso no meio daquela confusão. Aí o que aconteceu? Algumas pessoas que estavam ali perto começaram a orar junto. Dali a pouco estava todo mundo rezando. Quem não estava na vibe da oração, dispersou, perdeu a graça, foi cada um seguindo o seu caminho. Dali a pouco nem os briguentos não estavam mais ali. Daqui a pouco cada um foi para o seu lado. Ela conseguiu dispersar uma confusão com uma atitude muito simples, que é orar no meio daquela confusão. Então, olha só, o puro de coração, né? Se fosse eu, Laura, passando por ali, né? Eu podia até fazer uma prece, mas eu ia embora, seguir meu caminho e falar, ai meu Deus do céu, abençoe. Ela fez mais, ela além de fazer a prece, ela contagiou aquelas pessoas. Ela elevou a vibração daquele lugar e emitiu amor e vibração alta para aquelas pessoas que estavam ali. Quantos de nós, no meio de uma confusão, no meio de uma briga, no meio de uma violência, tomam uma atitude dessa? Eu acredito que muitos de nós aqui, com essa questão das orações constantes, muitos de nós aqui já tem esse negócio de ver uma confusão e orar, né? Então ela é pura de coração, porque naquele momento ela só pensou em ajudar. Bom, eu comentei ali nos bastidores na hora do lanche que eu ia falar da nossa querida Carla Faves, né?
então eu fui beber na fonte. Ela proferiu uma palestra com este tema: segure nos corações, bem-aventurados os puros de coração, no dia 21 de março de 2016. Alguém se lembra dessa data? 21 de março de 2016. O primeiro dia da primeira Copaz em Amarantina, Minas Gerais. Foi o dia que Carla proferiu essa palestra no Evangelho da Rede. Bem-aventurados os puros de coração. Quando eu vi a data, eu me arrepiei. Então ela comentou, né, fazendo comentário sobre esse tema, que às vezes a prática do mal, né, ela é tão valorizada que a gente tem vergonha de assumir. Às vezes a gente até pensa diferente, às vezes a gente até quer fazer diferente, mas a gente se sente um estranho no ninho e acaba, às vezes por vergonha. Lembra o livro dos Espíritos, né? Os bons são tímidos e fracos. Quando forem ousados, eles prevalecerão. É mais ou menos isso que está lá, né? Então, às vezes a gente tem vergonha de assumir uma postura correta, uma postura íntegra. Então, por exemplo, muitos acham dinheiro na rua e já querem ir lá, já se preocupam em pegar o dinheiro para achar o dono para devolver. Aí muita gente fala: mas você é bobo, você vai querer devolver, vai aparecer um monte de dono. Já que é para dar para qualquer pessoa, volta para você, né? Muita gente, né, tá num grupo, todo mundo fala palavrão, não fala palavrão. Ah, não fala palavrão porque você é careta, né? Pega todo o tempo livre que tem para atividade na casa espírita, para uma atividade numa obra social. Aí fala: não, você é fanático, não sai do centro espírita. Eu já ouvi isso de pessoa falando: mas o que o centro espírita vai resolver na sua vida? O centro espírita paga as suas contas? Eu já escutei isso. O centro espírita paga as suas contas, né? Então, muita gente acaba se envolvendo nesse tipo e acaba se intimidando, né? Aí, se a gente for responder: mas o Chico Xavier não fazia isso, Jesus não fazia isso, o que muitos podem falar? Ah, você não é Chico, você não é Jesus. Mas peraí, gente, Jesus não é nosso guia modelo. Se ele é guia modelo, então a gente tem que seguir Jesus, a gente tem que ser como ele, a gente tem que seguir o exemplo dele. Hoje nós não somos como Jesus, mas nós estamos caminhando para ser como Jesus, né? Então, a gente que se deixa levar pela opinião da massa, né? Então a gente não está sendo puro de coração, porque quando a gente tem a pureza do coração, a gente vai seguir o que Jesus falou, a gente vai seguir nossa consciência e vai dormir com o coração tranquilo, né? E tem também a questão da pureza do coração, né? A questão também muitas vezes do nosso interesse pessoal, que é um conflito. Existe o interesse do Cristo, o interesse da coletividade e o interesse pessoal, né? Eu vou contar para vocês uma coisa aqui que caberia muito na dinâmica que a gente vai ter da entrevista, mas eu acho que encaixa tão certinho que eu resolvi pegar outra coisa para a dinâmica e vou dar esse depoimento aqui, né? Então foi também numa palestra da Carla que me deu esse clique, né? Como é que a gente fala? Oi? Reflexão? Qual que é o tema da tua dinâmica? Em qual momento da sua vida você ocorreu o despertar, né? Transição moral. Transição dos valores morais. Aquela palestra foi uma transição moral violenta, transição de valor moral violenta que aconteceu comigo, né? Alguns anos atrás estava correndo aí
abaixo-assinado para que os pais, né, os responsáveis por autistas, tivessem isenção do imposto de renda. E aí eu tratei de divulgar, né? Falei que legal, né? Se ganhar isso daí eu vou ter isenção de imposto de renda, né? E tudo bem. Aí, pelos dias seguintes, eu ouvi uma palestra em que a Carla contou uma história, né? Ela falou sobre a questão do interesse pessoal, que às vezes a gente está tão voltado para o nosso interesse que a gente relativiza o interesse da coletividade. Ela deu exemplo de uma senhora que ela conheceu, que ela se tornou uma senhora idosa com direito à gratuidade do transporte de ônibus, mas ela continuou pagando a passagem. E aí algumas pessoas criticaram: como assim? Tá pagando passagem, você não tem gratuidade? Eu tenho direito, mas eu não preciso, eu posso pagar passagem. Deixa esse recurso para quem precisa, eu não preciso dessa gratuidade. Aí aquilo mexeu muito comigo, porque eu falei: meu Deus, eu estou correndo atrás de uma coisa que eu não estou precisando. E o recurso público, porque se eu não vou recolher o imposto, o recurso que eu estou deixando de recolher, muitas vezes está deixando de beneficiar alguém, né? Aí alguém pode falar: mas vai deixar para o governo, alguém vai pegar, né? Vão desviar, mas isso se desviar não é comigo. Não é problema meu. Eu estou fazendo a minha parte. Então, aí eu comecei a refletir sobre as outras prioridades. Eu, quando saio com os meninos, a gente tem prioridade de sentar, tem prioridade de furar fila, tem um monte de prioridade que a gente tem quando eu estou com os meninos na rua. Mas peraí, os meninos precisam sentar? Eles estão bem, saudáveis, né, são jovens. Às vezes a gente pega uma condução cheia com pessoas cansadas, pessoas que não têm prioridade, mas estão cansadas, trabalhando muitas vezes de pé o dia inteiro. Aí eu tenho, né, tem certos direitos que a nossa consciência sabe que aquilo é um privilégio. É direito, por exemplo, meu filho está desorganizado, tudo bem, aí dá um lugarzinho para ele, está precisando, tá? Se ele não estiver precisando, deixa outra pessoa sentar no lugar. Olha a transição do valor, isso já é um spoiler, né? A transição do valor moral que essa palestra, né, me deu esse momento. Então, o puro do coração, ele vai procurar ver o que é correto, independente de ser o meu interesse ou não, né? A gente que está estudando a doutrina espírita já há algum tempo sabe que a gente deve lutar contra o orgulho e o egoísmo, que são as maiores chagas da humanidade, né? Então, a gente sabe que se a gente tem alguma imperfeição, a gente não pode, né, ficar estagnado. Né, não pode desanimar se errar, nem estagnar. Né? Porque a gente vai reincidir em erros. Nós não somos puros, né? Eu fico imaginando que o nosso espírito é como aquele copo de água suja, que você vai derramando água limpa e a água suja vai saindo, vai misturando com a limpa, vai misturando com a limpa, vai misturando aos pouquinhos, até que de repente só tem água limpa no copo. Até só ter água limpa no copo, muita água ainda vai ter que cair ali. Então, a gente não pode achar que errou. Ai, meu Deus, eu errei, eu não podia ter feito isso, eu sou espírita, eu estudo. Não podia ter caído nesse erro, né? Isso é o desânimo, a gente não pode se deixar levar pelo desânimo. A gente tem que lutar contra essas imperfeições. E se a gente, né, também está muito enraizado na gente, a gente não pode simplesmente... eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não, a gente tem que lutar. Não pode também procrastinar, deixar para a próxima encarnação. A gente vai ter chance na próxima? Vai ter muitas chances e muitas encarnações. Mas por que a gente vai deixar para a próxima o que a gente pode resolver hoje? Né? A Carla acabou de falar, bem-aventurados os aflitos, né? Então a gente vai ficar cultivando aflição até quando? A gente não quer sair da aflição? Então, vamos trabalhar.
né? Vamos trabalhar, né? É do lado, é do lado. Isso aí é luzinha vermelha do lado. Peraí, vamos lá. Setinha, apontando para que lado? Pode ser pra cá, mudou a brisa. Então vamos prosseguir, né? No capítulo 8, item 6, a palavra adultério. Opa, peraí, eu acho que eu. Não, é isso mesmo. Né? A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção, mas sim de uma forma mais ampla. Jesus muitas vezes empregou esse termo para designar também o mal, o pecado e todos os maus pensamentos. Então, quantos de nós não sente de vez em quando uma raiva, às vezes até uma mágoa, né? Quantos de nós não desanima de vez em quando, né? E quantos de nós não se sente tentado a praticar o adultério? O adultério, na lição do Cristo, né? A gente pode entender como o adultério de você ser casado e estar de olho em outra pessoa, ou o contrário, você está de olho em outra pessoa casada, pode ser, mas não se restringe a isso. O adultério, né, também designa o mal, o pecado e todos os maus pensamentos. Então, quando a gente tem um pensamento, a gente está cometendo o adultério, a gente está adulterando aquele nosso conhecimento do Cristo, aquele nosso conhecimento das leis morais, daquilo que a gente deve aplicar a nós, para a gente, né, aquilo que a gente falou, a gente de repente mascara de algum outro nome, não, eu sou autêntica, não, eu sou sincera, não, eu sou uma pessoa corretíssima, então tem que ser tudo correto, né? E a gente acaba estrangulando o outro, né? A gente acaba pegando muito no pé do outro, principalmente quando é filho, né? Aí, não, eu sou corretíssima, meu filho tem que andar na linha e tal. Então, muitas vezes é o adultério. Não, vamos educar. Vamos educar com amor, vamos educar com respeito, né? Às vezes, a gente até, né, falando dessa questão do adultério, da questão, né, do mau pensamento, do mau procedimento, muitas vezes a gente não chega a agir mal, mas por falta de oportunidade, porque se a gente tivesse oportunidade, a gente faria, né? No Evangelho, né, nesse capítulo, que comenta sobre esse capítulo, tem uma instrução muito consoladora, né? Porque muitas vezes a gente fala, meu Deus do céu, quando é que eu vou melhorar? Não é possível, eu errei, estou errando de novo. Eu tive esse mau pensamento, estou tendo esse mau pensamento de novo. Ai, meu Deus, será que eu não tenho jeito? Tem jeito. Porque, né, nesse capítulo, ele fala sobre um escalonamento, né? Existe um escalonamento. Existe aquela pessoa que pratica o mal, que pensa no mal, que fala do mal, mas que está convicto que aquilo está certo e não se arrepende e nem pensa em se modificar. Essa pessoa, o progresso ainda não se fez nessa pessoa. Essa pessoa ainda está, né, no comecinho da escalada do progresso. Então a pessoa olha para o marido da vizinha, né, e fala, ai, eu queria muito esse marido para mim, né, mas ele nem olha para mim, mas se olhasse não ia me escapar. Essa pessoa, o progresso ainda não progrediu. Mas eu acredito que seja a maioria de todos nós aqui já está naquele patamar que olha para o marido da vizinha, poxa, ele é bonito, mas show, não posso, não, tem dona e deixa eu me desligar disso, né, desse pensamento. Ou então, né,
A Jane precisou sair para atender a porta, deixou a carteira aqui. Quantos golpes terá que ter? Muita emoção. Meu Deus! Ai, perdoa! Gente, o progresso dessas pessoas está em andamento, está em vias de se cumprir. A pessoa pensa no mal, mas ela não faz. Ela tem um frio, às vezes até faz, mas se arrepende, né? A pessoa, por um deslize, por uma fraqueza, né? Então a pessoa também, qualquer semelhança, mera coincidência, a pessoa vê o filho aprontar, perde a cabeça e senta a chinelada no filho. Eu fui bater, eu estou cansada de saber que não é para bater. Aí chama o filho, conversa, olha só, eu te bati porque eu fiquei nervosa, eu fiquei irritada com você, você me provocou, mas não é correto, você me desculpa, você não deveria ter feito isso, mas eu não deveria ter te batido. E da próxima, quando tá com o chinelo na mão, ai meu Deus do céu, deixa eu me segurar. O progresso está em vias de se cumprir. Vai ficar morrendo, se remoendo de culpa porque bateu no filho? Não. Vai se esforçar para não bater mais. Vai se esforçar para não brigar mais, para não ofender mais, para não fazer mais a coisa errada. Nesses, o progresso está em vias de se cumprir. Mas tem aquelas pessoas, né, que é um privilégio de poucos, que nem faz o mal, nem pensa no mal. Essas pessoas já progrediram. O progresso já se progrediu. Então, é consolador isso. Porque cada vez eu quero que vocês, cada vez que errar e se arrepender, pense nesse capítulo aqui. Não, eu já não estou lá embaixo. Já estou vendo que está errado. Também não estou lá em cima, mas meu objetivo, então, eu vou continuar lutando, tentando, me esforçando, que eu vou chegar lá. Né? Então, a gente tem que valorizar, né, o essencial e não as aparências, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente estuda, muitas vezes a gente se apega, a gente fala, né, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, principalmente o Evangelho, e a gente pensa, nossa, como os fariseus eram apegados a forma, mas a gente também, em algum momento, pode estar incidindo nesse erro, de se apegar a determinadas formalidades em detrimento do essencial. O essencial é o amor, o essencial é o sentimento, é o moral. O essencial não é o aspecto, não é a forma, né? Alguém aí, numa conversa, num bate-papo aí dos corredores, né, estava falando, eu acho que a gente não precisa vestir de branco, né, para poder curar. Uma pessoa de preto foi lá e fez uma cura. O essencial, a pessoa estava de preto, mas estava predisposta a curar. Observar, o branco tem algum significado? Tem a questão da luminosidade, tudo isso tem um significado. Mas o fato de não estar envolvido assim não quer dizer que não possa ser feito, né? É melhor, né, uma roupa mais clara e tal, é melhor. Mas o fato de não estar com a roupa clara não quer dizer que o bem, que a cura não possa ser efetuada, né? Os fariseus perceberam, né, numa festa lá, numa reunião, que os discípulos não lavaram as mãos. E eles já se incomodaram com isso, né? E foram questionar Jesus, seus discípulos não lavam a mão, eles estão violando a tradição dos antigos. Aí o que Jesus respondeu para eles? Hipócritas, vocês violam os 10 mandamentos, não honram pai nem mãe, mas ficam fazendo oferendas a Deus pensando que estão cumprindo a lei. Então Jesus arremata, não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca é que o suja. O que sai da boca vem do coração, e é isso que torna o homem impuro,
porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro. O comer sem haver lavado as mãos não torna um homem impuro. Então, quando a gente tem algum apego, não é só fariseu não, tá, gente? Eu não sou da turma dos fariseus, mas eu tô num exercício violento de desapego a formalidades. Eu andei até conversando com o pessoal aí. Eu sou uma pessoa muito cartesiana, muito fixada com regra. Se é 35 minutos, se na contagem eu fizer 36 minutos, aquilo me dá um negócio, meu Deus, passou um minuto. Então, a gente às vezes se apega com algumas formalidades. Eu sou assim com regra, a gente até, né, Jânia, às vezes tinha algumas regras da corrente de oração que eu ficava ali, cartesianinha, seguindo, dali a pouco não seguia, outro não seguia, outro não seguia, outro não seguia, eu falava, Jânia, aí o que a Jânia, né, o envolvimento aí do nosso Ismael, Laurinha, olha só, né, aceitar, isso aí não é o mais importante. Ó, né? As mãos não lavadas. Eu ficava porque não lavava. O que entra pela boca que sai, mas o que sai da boca, entendeu? Aí a gente um treino que eu venho fazendo. Gente, eu vou fazer uma confissão para vocês, mas não é para ninguém se constranger, porque se tem alguém para ficar constrangido aqui, esse alguém sou eu. Eu tenho toque de erro de português. Eu tenho um toque de erro de português que me dá ciricutico. Se a vírgula, meu Deus, essa vírgula não pode estar aqui. Meu Deus, aqui eu sofro com isso. Né? Gente, eu sou assim. E eu fico lá corrigindo tudo e não sei o quê. O que eu escrevo, eu repasso 20 vezes e vou só para Aí uma vez eu estava fazendo o livro dos médios na casa espírita, e aí eu ouvi uma história lá do dinamizador do estudo, um exemplo que ele deu, de uma senhora, escrevia tudo errado, falava tudo errado, e estava lá, era médium, dava psicofonia, psicografia, trabalhava, mas era aquele português assim, que quem é professor, que nem eu, surtava na hora. Aí, inclusive eu sou professora de português, eu fui me formar porque eu fui estudar, fazer faculdade de letras, porque tinha um jornal, né, que a gente fazia, um jornal beneficente, e que eu estava sempre discutindo com as vírgulas e com os pontos e não sei o quê. Aí eu falei, não, tem que dar uma professora corrigir. Eu falei, não seja por isso. Fui fazer letras, fui virar professora, vamos lá, agora eu sou professora, agora eu posso corrigir, vamos lá. Mas a senhorinha, aí o pessoal começou a falar, nossa, mas pega mal, né? Tudo escrito assim e falado assim, não seria melhor afastar, não seria melhor dar outra tarefa para ela, não sei o quê. Aí veio o mentor da casa e falou, essa senhora é um dos pilares de sustentação moral dessa casa. O espírito superior da casa só consegue se afinizar com ela aqui. Não tem ninguém com a vibração dela que possa dar a comunicação e escrever o que ele fala. Ela é a que tem. Depois que eu escutei essa palestra, gente, transição de valor moral, parte 2, parte 3. Meu Deus do céu, e eu tava pegando as mãos não lavadas e ali, sabe, aí a gente vai trabalhando isso. Não é o essencial, não é o essencial. Então, às vezes a gente fica muito apegado.
né? É na casa espírita, porque o outro não seguiu a regra, o outro não sei o que, é no trabalho, não, porque o fulano deixou de fazer, não fez, tal. Olha só como a gente se preocupa, né, com coisas assim que não são o essencial. Então essa lição mostra pra gente se apegar. Ah, então não é para se preocupar com português? Não, português é para isso, é para estudar, para fazer direito. Mas não é o essencial. Não é o essencial. Não vamos deixar de escrever, deixar de falar, porque não sabe português. Isso não é o essencial. Muitas vezes o nosso mentor está usando a gente com o recurso que a gente tem, porque a gente tem mais recurso moral do que uma professora de português que às vezes não tem recurso moral nenhum para receber um mentor para dar uma comunicação. Então, eu dei esse exemplo porque é uma coisa muito minha, íntima, que eu trabalho, que eu luto, e que cada um de vocês vai ter a sua luta, né? Será que eu estou seguindo realmente o que é o essencial, né? Prosseguindo, né? Se a vossa mão ou vosso pé for motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou mão a menos do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, serdes lançado no fogo eterno. E se vosso olho é um motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida com um só olho do que ter os 2 e serdes lançado no fogo do inferno, né? Cabe aqui também uma interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo. O escândalo, né, a que Jesus se refere, não é aquele escândalo que o vizinho casado saiu com a vizinha casada. Não é esse o escândalo que é o foco. O foco do escândalo é o vizinho casado saiu com a vizinha casada e eu tô vendo, me escandalizo e saio falando para todo mundo. Isso é o escândalo que Jesus condena. Porque às vezes aquelas pessoas que estão saindo estão num momento de fraqueza, estão num momento de fragilidade. É uma coisa da intimidade delas que não cabe a mim, a outro julgar. E quando a gente, né, vê alguém fazer um ato mal, né, vê alguém roubar, nossa, fulano roubou, e sai falando e se escandaliza, a gente já está julgando o outro. Então esse julgamento é que é o escândalo que Jesus fala. Ai daquele por quem venha o escândalo, que é aquele que em vez de intervir para resolver a situação, ele bota mais lenha na fogueira, né? Então, muitas vezes a gente vê um ato mal, qual é o que a gente deveria fazer? Se não dá para fazer nada, ora. Como aquela senhorinha que botou a banquetinha, né? Por que ela não podia fazer naquele momento? Ela podia entrar lá no meio e sair perto? Não, orar, ora. Ah, mas dá para fazer mais algo além de orar? Conversa com a pessoa, vê por que ela está errando, vê o que você pode ajudar. Quando a gente tem a rodinha da fofoca, né, a gente vê aquelas rodinhas animadas de fofoca falando o que fulano fez, Beltrano fez, qual que é a nossa atitude? Será que a gente entra na rodinha e participa da fofoca, esquenta mais ainda? Será que a gente vê a fofoca e já sai de perto porque não quer saber? Será que a gente procura mudar o assunto, entrar na conversa e tentar, né, contornar para que talvez aquela pessoa que é o objeto da fofoca seja ajudada ou as pessoas tenham outra compreensão? Não sei, isso cabe a cada um de nós, o que cada um pode fazer, né? Mas a gente precisa se conscientizar de que, né, julgar o outro, escandalizar, né, fazer aquela coisa, aquele mal, porque é o fermento, não é, né? Um pouco de fermento levé da massa toda. Se esse fermento for do bem, daqui a pouco está todo mundo fazendo bem, está todo mundo orando Pai Nosso lá na Central do Brasil. E se o fermento for do mal, daqui a pouco está todo mundo fofocando, falando mal do outro. Pessoas, às vezes, daqui a pouco todo mundo vira para a cara para ele e não sabe nem por quê.
o que está acontecendo, né? Então, né, Deus conta conosco, Ismael conta conosco, Jesus conta conosco na grande obra da regeneração, né? A gente deve purificar os corações, valorizar o essencial, não dar brecha para que o mal se anime no nosso coração. Como diz Emmanuel, disciplina, disciplina e disciplina. Né? E também amar, amar e amar. Então a gente vai finalizar, já caminhando para o final, né? Uma instrução que, numa das partes finais do capítulo, que diz o seguinte: se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra, possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades do que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. Então, gente, sejamos os operários da paz que o nosso mentor Ismael deseja que nós sejamos, porque no grupo dos operários da paz todos os membros são especiais. Adilson transmite serenidade e Alcione autenticidade. Andréia nos transmite a calmaria e Benedita sua bela poesia. Bruna opera a cura dos irmãos e Carla Fabres ensinos cristãos. Celinha é médium que nos traz luz, e Fátima no trabalho com Jesus. Francisca entoa preces constantes. Jaqueline traz palavras edificantes. Jane Azevedo faz poemas que enlevam, e Jane Santo mensagens que elevam. Jô, solícito operário em nossa lida, a amada Vera Mendonça uniu sua vida. Laine é dona de um lindo sorriso, a Leila de um raciocínio preciso. Luiz Góes, obreiro muito engajado, e Marcelo, fraterno e moderado. A fala da Márcia tem suavidade, a fala do Márcio tem muita acuidade. Margarida, sorrisos que contagiam. Maria Aparecida, textos que alumiam. Maria Carmina canta e encanta. Maria Lourenço, vibração que acalanta. Marili, sua contribuição é bem-vinda. Mary, cercada da natureza linda. Com gravações em inglês, Mário nos brinda. Milena ora fervorosamente. Patrícia assiste o irmão carente. Ramon nos guia à meditação. Rita é senhora de um grande coração. Roberto é senhor que tem alta vibração. Rosa espalha luz pelas redes sociais. Vera interpreta os guias espirituais. Vansan, com suas músicas mais que belas, traduz os acordes das altas esferas. E dando suporte material e espiritual, Christian com sua presença senhorial. Leandro com seu violão melodioso. Caio com um sorriso contagioso. Maíra com sua solicitude. E Carol com sua graça e juventude. A
Que graça!